9221 3079, Avenida Doutor Renault 460. Rodrigo Santos, o teu, por favor. Professor, sobre essa questão também do desenvolvimento dessas colônias indígenas nessa região, qual é a influência que eles tiveram, por exemplo, na cultura que, vou tentar entender, por exemplo, você fala na região da Arataca, por exemplo, uma região que a gente sabe que tem muitos, por exemplo, cultivo de mandioca, por exemplo, né, até conhecida até pela própria engenharia de farinha lá, que isso é coisa de secular, inclusive, né? Isso é uma coisa que pode-se dizer que isso foi herdado da própria agricultura indígena ou isso já foi implantado pela própria cultura dos imigrantes? Ali, nessa situação, ela tem um pouquinho da cultura tanto branca, né, mais especificamente italiana, e da cultura indígena, né? Eu sou pesquisador vinculado ao UDESC, né, aqui de Santa Catarina, mas eu tive num evento no Ceará, na Universidade do Crato, na região do Padre Cícero, né, e eu levei uma história em cima da farinha, meio que para contar como é que isso tudo começou, porque assim, não tem dados sobre essa situação toda. Eu preciso estar confrontando o que aconteceu na Grande Florianópolis, porque os indígenas eram os mesmos, né? O mesmo grupo, então eles têm cultura. E a maioria dos imigrantes tinham também uma cultura que já trouxeram da Europa. Então foi uma situação bem assim complicada de encontrar fonte que digamos assim, desse alicerce para mim ir lá pro Nordeste para falar de farinha. Porque eu podia ter levado um pau lá de cara, porque quando a gente é pesquisador, eu saí de Santa Catarina, né? Então ele já sabe que alguém de Santa Catarina não pensa que nem eles, né? E aí eles olham meu sobrenome lá, Tonini, né? Italiano, vai puxar sardinha, né? Porque tem essas coisas em todos os ramos de atividades ligadas à educação ou ao conhecimento. Tu como pessoa física influencia no teu trabalho, né? Isso vale em qualquer área, mas na educação isso é muito evidente. Mas eu fui atrás de ser justo com justamente essas pessoas que estiveram ali antes da chegada dos italianos e os que vieram a posteriori. Se eu for pegar o livro da professora Darcy, o Dilê deve conhecer, que escreveu sobre São João Batista, na época a prefeitura encabeçou essa situação, que talvez seja o único livro, apesar de não ser acadêmico, não ser uma coisa científica, mas é um livro que hoje dá para nós bastante pista, para nós pesquisadores. Dá subsídio para vocês. Isso. Aí eu fui atrás de desmiuçar essa história ali, inclusive com a ajuda de algumas pessoas da comunidade. Isso, pesquisa nacional, a farinha de mandioca, né, o processo que culminou nos engenhos, né, a levar o engenho de farinha, é um processo indígena. Certo? O indígena não tinha, era um engenho, mas ali as etapas da produção de farinha e tal. Inclusive, estudando essa situação, eu descobri porque eu não sabia, que mandioca é uma coisa, aipim é outra, né? Então, e ainda assim tem subespécies, né? Então eu não posso a mesma farinha que eu faço. Que nem a batata. Que nem a batata inglesa. Todo mundo imagina, trouxeram da Inglaterra. A batata inglesa é do Peru. O nome foi dado porque era o principal alimento da Revolução Industrial, né? Mas então tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente precisa, inclusive nós, pesquisador, né? Não é só o povo leigo. Na questão da farinha é o seguinte, lá no livro da Dona Dácia, ela fala que os engenhos começaram quando veio o pessoal com a anexação de Tijipió a Tijucas, né? A antiga colônia Vitália Tijucas, que na época nem se chamava Tijipió, era Boa Vista. Não tinha ainda o nome Tijipió. O nome Tijipió é de 1919. Foi uma troca de titulação por causa de confusão postal, porque Boa Vista tem um monte aqui em Santa Catarina. Sim. Né? Mas voltando lá na questão da farinha. Então, essas pessoas que vieram com o colonizador branco, e a prova disso é como imediatamente foram implantados engenhos, porque se tu não tem conhecimento, tu vai demorar para aprender como montar um engenho, como produzir, e outra, tu tens que produzir uma coisa que alguém vai comprar de ti. Então eles já vieram com a coisa certa. Então ali naquele processo de 1836 até a primeira grande enchente de 1838, eles já tinham engenho de farinha. Isso já é uma pista. Então eles já não vieram, os engenhos não vieram com o pessoal da anexação a Tijucas. Então ele já tinha engenho ali. Então ali já tem uma informação errada no livro. Então tem que corrigir.
que eu corrigi depois na dissertação, e agora, esse ano vai ser publicado o livro da minha dissertação, vai estar lá, então vai ser um documento para outros, né? Mas voltando lá para a história lá do artigo científico que eu apresentei no Ceará. Bom, então eu já sei que tem conhecimento indígena, porque quem acompanhou o italiano foi o caboclo. O caboclo, o que é? Eles te chamam de caboclo porque não sabe ou não querem dizer que tu é filho de indígena ou de negro, entendesse? Porque aqui no Brasil, nós estamos num processo de correção disso, a pessoa às vezes até tem vergonha de se auto-identificar como origem indígena ou africana por causa do preconceito que existe na nossa sociedade, né? E trata como caboclo. E trata como caboclo, para não chamar de negro de índio. E aí... Eu volto a citar, o maior exemplo da Guerra do Contestado é isso. O caboclo, quem era? Era o indígena, era o escravo africano, era o sujeito que veio para construir as ferrovias e que foi depois jogado lá as traças, e é a mesma coisa, aí acaba sendo tratado como caboclo para não ser chamado de outra coisa por causa do preconceito. E eles são os invisíveis da nossa história porque eles não têm nome. Exato. Eu tenho que tratar eles como grupo. Exato. Não tem, isso é invisível. O nosso papel hoje no nosso tempo é dar visibilidade para essa gente. É uma correção histórica, né? Aí voltando lá nessa situação toda, o cara veio, deu conhecimento. Então não quer dizer que o italiano teve contato com o Guarani, que morava ali, e ele ensinou. Não foi, porque o processo é muito rápido. Não daria tempo para isso. Então já veio gente que sabia mexer. E esses caboclos, esses indígenas ali do litoral, já estavam convivendo com o branco. É porque nós temos... Isso é um outro problema na nossa sociedade. Mas aí tu tá querendo dizer que é a história de quem inventou? Se foi o não é invento. No caso que o Rodrigo perguntou do aipim ou da mandioca, é uma coisa da região, é uma planta da região que tornou-se um meio de sobrevivência. Mas de tornar aquilo farinha, foi uma ideia do índio ou foi uma ideia Não, é isso que eu estava tentando explicar. Porque o que acontece? A nossa impressão de que foi o imigrante é por causa desses dito caboclo, que eram muitos indígenas, né? E aí eu não posso dizer que um indígena tá fazendo farinha para mim comer porque eu não... Ai, tem nojo, não vou... Entender? Porque eu tô falando de cultura secular, uma coisa que se fala lá... Aí o cara veio e fez farinha, já tinha comprador. O serrano descia, que é o tal do tropeiro, ele descia a serra, passava, né? Taquara era um grande ponto de comércio ali, né? Sim. Até é interessante, quem gosta de história vai visitar Taquara. Rancho Queimado, né? Agora, né? Mas sim. Taquara era o nome da... Tem a casa do governador Acílio Luz, quer dizer, isso já é uma prova de que aquele lugar era muito importante, né? Sim. Então assim, já tinha o comprador. Então o cara trazia alguma mercadoria serrana, entregava, pegava a farinha e levava pro litoral. E depois voltava, né? Fazia outro trajeto para voltar. Então, tudo certo. Então, começaram bem, né? E aí, nessa questão de... é indígena, é europeia? Quem apresentou pro europeu a farinha de mandioca foi o indígena. Certo. Como fazer, e inclusive tem aquela questão de que determinado ponto da mandioca, determinado, né... causa problema, inclusive intoxica o organismo. Isso tudo foi o indígena que ensinou pro branco. Ou o branco observou e aí tá. Eu sei fazer farinha, mas o engenho não é tecnologia indígena. O engenho veio da onde? Europa. Então lá na Europa já tinha engenho. Engenho, a roda d'água. Nós tinha água, nós tinha Ribeirão, nós temos ainda, né? E aí começou os engenhos. Então assim, coisa de 2 anos, eu tinha 6 engenhos rodando ali já. Até parece que se ele já não tivesse vindo com... Então quer dizer, o caboclo já ensinou o italiano já botou a fazer. Tá, e onde é que o italiano entra nessa história? O italiano pegava aquilo que o caboclo fazia, eu não vou comer isso. Aí, inclusive, eu tenho relatos lá do Boatê que o italiano chamava farinha de mandioca de comida para porco. O italiano não comia aquilo ali. Ele vendia, mas ele não comia. Só que chegou uma hora que ele precisava comer, porque ele senão ia morrer da fome, né? Que nem tu falasse, a mandioca é um produto nacional, o aipim é um produto nacional, todas as espécies, né? Então o italiano precisava transformar aquilo em alimento para ele, porque ele ia morrer da fome se ele não comesse aquela farinha. E aí aquela inoninha, né? Aquelas vozinhas que tava ali, aquelas mulheres que já tinham conhecimento, vão fazer bolacha, vão fazer bolo, vão fazer pão. Nós não temos trigo, vamos fazer de mandioca. O que é que eles fizeram?
chegaram foram fazendo a divisão, o aipim para isso não serve, vou ficar só com a mandioca. Vamos plantar só mandioca. E aí eu na hora de eu fazer o processo do engenho, eu tinha que chegar e ter um produto final mais fino do que o caboclo ensinou ele a fazer. Por quê? Porque eu preciso fazer bolo, eu preciso chegar num produto mais próximo do trigo. Isso tudo eu documentei. Né? A gente tá falando assim no bate-papo, mas isso aí tá em documento. E aí chegamos na farinha, que é a farinha de mandioca tradicional da Arataca, que é aquela bem fininha, certo, Dilei? Se tu trouxer um paranaense pra cá... Que tem o índio no pacote. Que tem no pacote, né? Uhum. Mas a textura... Como é que é o nome da farinha? Taps. A mais famosa é a Taps, né? Tem a Tupã também, que é nome indígena. Mas assim, se perguntar para os farinheiros, eles não sabem dessa história, né? Uhum. Mas o negócio foi ali no trato da farinha. Chegar numa situação que aquilo fique mais próximo do trigo, porque lá na Europa eles comiam farinha de trigo, né? Uhum. E hoje a farinha de mandioca, pelo menos para quem é do nosso litoral aqui, principalmente, é um produto que não falta na mesa de ninguém. Todo mundo adora comer farinha de mandioca, farofa. Sim. Né? O brasileiro adora farofa. Só que a farofa é mais grossa, né? Entendeu? Aí tem a questão da textura. A nossa aqui da farinha fininha, que tu só encontra aqui na nossa região, Tijucas para São João, é uma textura diferente. Tem explicação? Tem. É essa a explicação. Porque aí, pra mim consumir, eu faço parecida com o trigo. Pra vender, eu deixo do jeito que tava. Porque o italiano... É uma questão de negócio. Negócio e também de paladar. Porque isso também é cultural. Porque se o italiano não diz que não vai comer aquela comida do porco, ele também não vai transformar a farinha do jeito que ele precisa para que a mulher consiga fazer o bolo, o pão, e aí todo mundo come. Entendeu? Então, esse é o processo de aperfeiçoamento de um produto indígena, provado cientificamente que é um produto indígena, mas que ele foi aperfeiçoado pelo colono italiano que chegou para montar os primeiros engenhos na colônia Nova Itália. Isso é uma história que pouca gente conhece. E eu levei para o Ceará, eu apresentei no Ceará, já está publicado isso. Inclusive, ontem eu recebi um e-mail de uma editora me pedindo para incluir num livro sobre... pesquisa sobre alimentos, né? Até a editora é lá do Nordeste. Aí eu, né? Vamos ver o que vão fazer. Mas assim, quer dizer que se eles estão aceitando a minha pesquisa, é porque ela é válida, né? Muito bem. Malcolm, o nosso tempo é adversário da gente, mas eu quero agradecer ao professor Malcolm Gustavo Tonini, que veio relatar aí essa pesquisa que ele fez em relação aos indígenas, e já, como é de costume aqui no programa, a gente já vai ramificando tudo e vai trazendo outros detalhes, e você é sempre bem-vindo aqui, viu? Eu sei que tu tens a tua atividade como professor lá nesse horário, conseguiste lá um espaço para substituição para poder vir aqui, mas você sabe que tens o tempo que quiser, quando podendo voltar e trazer sempre uma informação, uma história que faz parte da nossa história, faz parte da proximidade que a gente tem aqui com São João, Canelinha, com o Major Gersino, enfim, toda essa região. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né, Dirley, pelo espaço. Eu acho importante a gente falar sobre questões indígenas, até por causa de quebra de preconceitos, e pra gente ter um pouquinho mais conhecimento sobre essas pessoas, né? E não ficar só naquela imagem do índiozinho lá da cartilha, né? Que aquilo lá é aquela imagem romântica, né? Isso. E assim, quem tem sítio lá em São João Batista, Arataca, por ali, ou pessoas que vierem a visitar a região, nós temos um sítio arqueológico mapeado ali. Inclusive, ano passado veio uma equipe da Record fazer uma reportagem ali, e o que identificaria o sítio são justamente as pedras próximas a Ribeirão, onde as indígenas faziam o manuseio do material que elas plantavam. Então ali eles amassavam, ali eles usavam como pilão mesmo, que nem o colono fazia lá com o café ou com outros grãos, né? Então eles usavam aquilo. Então aquilo ali, eu trouxe uma pesquisadora da FURB, que é especialista. Aquilo ali Fica onde isso? Isso fica lá em Arataca. Então eles chamam de Estrada das Pulgas.
Então ali tem uma do lado da estrada, inclusive a Record gravou ali. Ah, mas aí não é propriedade particular, Não é propriedade particular, mas dá pra ver da estrada. Certo. O proprietário deixa olhar ali, então tu não precisa nem pedir, porque tu tá vendo da estrada. E aí tem outras, só que as outras são de mais difícil acesso. Então isso prova aquilo que a gente tava falando, que eles se deslocaram da parte central mais pro fundo, né? E aí tem a história, a Record gravou lá com os proprietários de como é que aquela terra chegou até aquilo ficar em evidência, né? E isso tudo partiu de um aluno meu também, do ensino médio. Então a gente foi atrás, foi fazer pesquisa, fomos descobrir, para chegar na conclusão. E então eu não passei isso para artigo científico, mas eu pretendo fazer isso esse ano, que pegaria uma lenda indígena que nós conhecemos muito lá, da tal da bola de fogo, né? Que a bola de fogo não é na verdade é bola de fogo, né? Mas ela não é um fenômeno na natureza, é o indígena correndo pelo morro lá no meio da noite para se deslocar, para não ser pego, para não ser visto, né? E aí foi graças a uma situação dessa que alguém cavou ali e localizou esse antigo local que seria um aldeamento indígena. Então é interessante, é uma pedra que não tem por aqui, né? É bem difícil de encontrar por aqui, que aí remete a esse tempo histórico, né, da ocupação branca ali, então, São João Batista, na nossa região. Muito bem, falamos aqui com o Malcom Gustavo Tonini, professor de História lá em São João Batista, que tem trabalhos aí relacionados à história local, e essa história local conseguida através das entrevistas, da pesquisa oral. Intervalo e voltamos em seguida para o encerramento do Rádio Revista Cidade. Em 92.3 FM, você está ouvindo Rádio Revista Cidade.